Já chegou um novo Corolla GRS aqui na Saval Toyota Praia Grande. Um Corolla esportivo com motor de 177 cavalos e muita tecnologia que todo piloto adora. E só aqui na Saval Toyota Praia Grande você tem o melhor atendimento, a melhor negociação e uma supervalorização do seu carro na troca. Novo Corolla GRS aqui na Saval Toyota Praia Grande, na Avenida Kennedy com a Avenida Guilhermina. Telefone 13 3476 7000. Olá pessoal do Giro da Região, estou na cidade de Lisboa e vou mostrar para vocês os enfeites e o seu encanto na Baixa de Chiado. Deste local é que Fernando Pessoa tomava sempre o seu café, sempre aqui, ó, na brasileirinha do Chiado, Léo. E outra curiosidade, a Brasileira é na mesma rua do escritor português muito conhecido, Garré, com os seus enfeites muito lindos no Natal. Esse local ficou muito tempo parado. Foi reconstruído pelo César Vieira, porque teve um incêndio muito grande. Hoje em dia, ele reconstruiu esse local tão fantástico que os portugueses estão aqui a passeios estrangeiros, aqui no Armazém do Chiado. Querido Léo, tudo bem? O pessoal do Giro da Região. Vou fazer um desafio para você aí, Léo. Você tem que mostrar para mim, sabe o quê? A árvore de Natal de Praia Grande, porque eu já vou começar a mostrar para você a árvore de Natal da cidade de Lisboa. Já chegou o novo Corolla Cross aqui na Saval Toyota Praia Grande. Robustez e satisfação do carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV. Novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando.
Venha fazer um test drive aqui na Avenida Kennedy com a Avenida Guilhermina. Telefone 13 3476 7000. Savol Toyota Praia Grande. Programa Giro da Região. Hoje eu tenho o enorme prazer de entrevistar ele, que é filósofo, logoterapeuta, humanitarista, foi ordenado ao Ministério Pastoral no Brasil, desenvolveu projetos missionários e educacionais nos continentes africanos. Desde 1982 eu estou com o reverendo Luiz Correia. Reverendo, muito obrigado por essa oportunidade de estar nos recebendo aqui e poder falar um pouco do teu trabalho. Você que é um cidadão praia-grandense, é da nossa região da Baixada Santista, mas está mais fora do Brasil, fazendo missões, trabalho e muitas coisas aí. O senhor que também é escritor e também é professor. Muito obrigado por estar nos recebendo aqui. Muito bom estar contigo, Léo. Muito bom estar contigo, com cada um aqui de Praia Grande. Depois de 1 ano e 7 meses no lockdown sul-africano, de volta à Praia Grande é muito bom. E olha, eu vou falar uma coisa. Quando começou a pandemia, eu vim fazer um bate-papo, entrevista, porque também escreve coluna para o nosso jornal, que é o Jornal Giro da Baixada, e estava de saída, né, reverendo? O senhor já estava indo lá para a África, era isso? Exatamente, março de 2020. Olha, estava de saída para o continente africano uma semana antes de iniciar a pandemia oficialmente no mundo. E como é que foi essa pandemia, assim que o senhor chegou lá, ficou num lugar meio diferente, apesar que você é conhecido, né, internacionalmente, praticamente quase todo mundo te conhece, mas como é que foi quando você chegou lá? Como é que você foi recebido com essa pandemia, né? Eu creio que, como a maioria de todos, eu só fui entender a pandemia quando cheguei no aeroporto internacional em março de 2020. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, quando percebi o aeroporto vazio, as pessoas todas de máscara, luva, todos os protocolos sanitários, e eu estava embarcando para a África do Sul. Quando cheguei à África do Sul, uma semana após a minha chegada, foi decretado o lockdown, que foi um lockdown muito forte, decretado logo no início da pandemia, mas que eu faço questão de dizer muito eficaz, porque foi adotado com muita precisão pelo governo sul-africano, juntamente com o comitê de crise, que foi imediatamente estabelecido. E o lockdown, como eu disse, fechou-se os aeroportos fecharam imediatamente, as fronteiras nacionais foram fechadas também, não só as internacionais, mas as internas de estado para estado. Eu iria ficar alguns dias na cidade de Pretória, para depois me deslocar para a cidade do Cabo, onde eu desenvolveria um projeto que já estava todo ele preparado para estar sendo desenvolvido, e imediatamente as fronteiras fecharam. Então eu vivi de maneira, assim, creio que até muito suave, aquilo que muitas pessoas viveram, que foi ver seus sonhos, seus projetos irem morrendo. Eu até coloco que nós temos que reconhecer que muitos realmente morreram, não é que eles ficaram adiados ou que eles ficaram adormecidos, mas que eles morreram. E nós, como cristãos, temos sempre a esperança na ressurreição, e eu digo que alguns projetos eles ressuscitarão, mas em novos corpos e em novos espaços geográficos ou até virtuais. Mas o fato é que nós sentimos a perda nesse período de tempo, uma perda muito grande. E nós temos, Léo, que trabalhar, principalmente nós que somos humanitaristas, nós que somos voltados para o atendimento de pessoas. As pessoas, elas estão com lágrimas contidas, com choro engasgado na garganta e com o coração ainda ferido. As pessoas estão pensando que vão retornar imediatamente agora, como a gente está vendo aí muito carnaval sendo discutido, final de ano. Mas eu creio que este final de ano vai ser muito importante, porque as pessoas vão perceber as perdas que tiveram. Nós ainda não vivemos o luto. A guerra, ela só é sentida quando nós reconhecemos os rostos dos nossos queridos que morreram. E muitas pessoas nos deixaram, familiares, amigos, né? E eu vejo, reverendo, o senhor está aqui já há 2 meses, né? Descontando 14 dias de quarentena, porque eu passei 40 dias de quarentena. Ficou 40 dias aqui. Por ter vindo da África do Sul, eu tive que respeitar 14 dias de quarentena. Sim. E lá, reverendo, conta para nós, para esse público que está nos acompanhando, como é que foi a igreja lá? Como é que foi a igreja? Como é que foi a
política lá, juntamente com o presidente de lá, da região, e juntamente com a igreja. O senhor, que é uma pessoa que tem uma visão tão ampla assim. Eu devo dizer que eu sou um pastor diferenciado. Talvez as pessoas que estão aí nos assistindo podem até estranhar, porque elas estão habituadas a um discurso cristão aqui no Brasil, e eu discordo um pouco em alguns pontos daquilo que vem sendo falado. Mas a África do Sul, primeiro, é um governo de esquerda com um presidente cristão. Faço questão de dizer isso porque no Brasil a gente vive essa dicotomia esquerda-direita, que fora do Brasil isso não existe nesse grau que nós vivemos no Brasil. É comum fora do Brasil você ter pessoas na direita, na esquerda, defendendo suas pautas, seus princípios, e muitos cristãos nos diferentes agrupamentos políticos. Então o nosso presidente Cyril Ramaphosa, presidente sul-africano, ele foi jovem no movimento cristão estudantil. Depois se tornou um grande líder sindical e depois um empresário de sucesso, e retornou para a política para ser o presidente da África do Sul. Então ele tem como característica ser cristão, mas ser um cristão em um partido mais à esquerda, que é o Congresso Nacional Africano, que foi o partido de Nelson Mandela, que combateu o movimento cristão conservador de direita do apartheid. Então nós temos na África do Sul uma realidade que ela é interessante para nós conversarmos no Brasil, porque ela nos leva a pensar. Nós temos lá exatamente o oposto do que a gente tenta estabelecer aqui, que não funciona lá e que não vai funcionar aqui. Então ele teve muita empatia. Eu creio que a empatia foi o segredo de nós termos um período de controle da pandemia bem sucedido na África do Sul. O presidente de partido, do primeiro momento em que ele falou em relação à pandemia, ele usou de muita empatia, ele chorou com a população, ele sofreu com a população. As igrejas foram muito disciplinadas também, não houve um questionamento por parte das igrejas, pelo contrário, as igrejas estiveram junto com o governo nas normas. Entenderam o posicionamento do governo, entenderam porque o governo se colocou no lugar das pessoas, né, na empatia, como você falou, né, respeitou as vidas, porque a importância é as vidas. E não só, né, eu acredito que nós não estamos falando em política, mas sim pela pandemia, pelas pessoas que estavam vivendo naquele momento, né, reverendo? O erro é você politizar a pandemia. Em qualquer lugar do mundo onde houve a politização da pandemia foi um equívoco. Então, na África do Sul, quando nós falamos do posicionamento das igrejas, as igrejas entenderam que não era uma decisão política partidária, era uma decisão em prol da população. Sim. Havia necessidade de se fazer o que foi feito. Pensar em vidas, né? Exato, porque não se sabia o que ia acontecer, né? Ninguém sabia, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, pegou a política, pegou a religião, pegou os empregos. Bom, pegou o mundo todo. Ninguém nunca passou pelo que nós estamos passando. Nós vivemos até agora uma crise global, talvez a primeira sem precedentes na história humana. E nós não sabemos exatamente quais vão ser os efeitos dessa pandemia. Consequência. Estamos vendo só uma ponta do iceberg, né? Nós sofremos ela, eu gosto de comparar com uma guerra. Quando você está no meio de uma guerra, você tem que lutar, você tem que ir para o campo de batalha. Você não tem noção das consequências que essa guerra vai trazer depois, no pós-guerra. E nós só conseguimos entender o custo de uma guerra quando nós começamos a receber os corpos dos soldados que foram e quando esses soldados passam a ser rostos conhecidos nossos. É quando nós recebemos o primo, o sobrinho, o irmão, que nós começamos a sentir. Aí nós percebemos que a guerra não é romântica, que a guerra ela é terrível e ela destrói. Nós usamos dizer no Brasil, Léo, que nós nunca vivemos uma grande guerra no Brasil. O Brasil é um país de paz, né? Não, mas nós vivemos agora. A pandemia, sem nós nos percebermos, ela foi uma guerra pela qual nós passamos nesse um ano, quase 2 anos que nós vamos entrar agora no próximo 2022,
Foi uma guerra que nos encontrou polarizados, o que é mal. Foi uma guerra que nos encontrou divididos, o que é muito mal. Como tu falaste, é claro, foi uma guerra que nos pegou desprevenidos. E no meio disso, nós fomos tentando nos encontrar. E eu tenho a impressão que só agora nós estamos começando a nos encontrar. Mas o senhor falou em começando, reverendo, o senhor falou bem. Lá na África do Sul, né? África do Sul. Estamos chegando no final do ano. Como está o presidente, como é que está o povo lá? Tão aberto aos festejos, logo vem o carnaval. Qual é a visão deles? Porque aqui no Brasil, não estou falando apenas na cidade de São Paulo, estou falando no Brasil, né? Muitos estão aí, né, não entendendo ainda o que está acontecendo com a pandemia, mas já abriram para os réveillões, já abriram para o carnaval, né? Então, ainda existe o vírus, está circulando entre nós, né? E aí, como é que é lá? Então, primeiro que toda a pandemia, todo o sistema do lockdown africano, ele foi analisado pelo comitê de crise. E esse comitê de crise, ele tinha noção quais eram as épocas do ano que nós acostumamos ter lá aglomerações maiores, por vários motivos, pelas festividades que são típicas e culturais, pela questão de casamentos, de velórios. Então, nós no final de ano prevemos que na África do Sul vai haver uma bandeira, aqui vocês falam bandeira, né? A bandeira vai retroceder. Por quê? Porque no final do ano as pessoas vão sair mais, vão se deslocar mais, então o governo deve adotar uma política de retroceder, dar uma segurada para evitar que esse período seja um período de proliferação do vírus. A cultura brasileira ela é uma cultura um pouco mais complicada em alguns sentidos, porque nós pensamos que já terminou. Nós estamos vivendo um momento, eu confesso para todos vocês que eu fiquei um pouco assustado, embora eu acompanhe diariamente da África do Sul, o que aconteceu no Brasil, mas eu fiquei um pouco assustado com a forma como as coisas estão se abrindo muito rapidamente. Isso é sempre um risco, porque nós temos o risco de um retrocesso. Nós não sabemos ainda, eu pelo menos não tenho conhecimento de ninguém no mundo que tenha dito a pandemia passou. Pelo contrário, meus estudos sempre me dizem que nós estamos num processo de transição para um período de passagem. Então, possivelmente 2022 vai ser um período de passagem ainda, que nós temos que ter cuidados. Eu estava lendo há pouco que o governo de São Paulo deve retirar o uso de máscaras agora em dezembro. Eu entendo que o governo deve ter razões para fazer isso, mas não deixa de ser um pouco assustador que a gente vai abrindo rapidamente como que indo para um tudo ou nada. Né? Muitos lugares ainda estão fechados, muitos lugares estão tendo a contenção para que as pessoas, né, na realidade é o lockdown, para que as pessoas não se aglomerem, mas aqui ainda está meio diferente. Então é que nós temos esse desafio, nós vamos enfrentar as festas de final de ano, e eu penso que a Baixada vai superlotar. Vai. Até porque... Você pegou feriado agora? Eu estava lotado. Até porque nós tivemos o ano passado que as pessoas não puderam sair, este ano elas estão precisando, eu até entendo, empatia. Eu entendo perfeitamente, as pessoas estão precisando estar perto da família. Eu tenho dito a pastores, deixe o povo ir, deixe o povo visitar a família, o povo vai sair para o interior, ou vai sair para a Baixada, eu até entendo isso. Agora, eu conversei com algumas pessoas aqui da cidade que elas estão um pouco assustadas, elas não dizem abertamente, mas talvez para mim que sou pastor, elas se confessem um pouco mais abertamente. Isso é bom. Eu conversando com pessoas aqui, comerciantes, eles disseram, nós estamos um pouco assustados, porque nós precisamos sim da vinda dos turistas, porque eles movimentam a economia, mas ao mesmo tempo nós temos uma preocupação, porque eles vêm pensando que aqui é uma terra livre, onde não haverá restrições nenhuma. Então, esse desafio da cultura sul-africana, que é uma cultura que passou pela pandemia numa disciplina muito forte, que agora vai se dosando a transição, para nós que vivemos um conflito constante aqui no Brasil, e que agora que estabilizou, nós vamos tentar abrir muito rapidamente. Claro que as autoridades da saúde pública devem estar bem alertas sobre isso, mas é um desafio para cada um de nós individualmente. Eu penso que é uma responsabilidade nossa, nós não podemos simplesmente imaginar que passou, até porque continuamos tendo os negacionistas. Vou dizer aqui para vocês, nem sei se devia dizer, eu ia fazer um trabalho como intérprete de 2 americanos, 2 professores americanos que estariam vindo ao Brasil
é um trabalho de uma faculdade, mas 2 negacionistas, não quiseram tomar vacina nos Estados Unidos. Uma semana do evento, o evento foi cancelado porque os 2 foram contaminados com a Covid e não puderam vir por causa da Covid-19. Olha só. Porque não tomaram a vacina. Então ainda nós A importância de tomar a vacina, né? Eu tomei 2 na África do Sul. Né? Antes de viajar, eu esperei a 2ª dose, tive que fazer o teste para o Covid negativo. Quando cheguei ao Brasil, tive que assinar lá da Anvisa, né, o documento que eu ia ficar 14 dias de quarentena, que eu respeitar todos os protocolos sanitários. Então a vacina, ela é essencial. Eu não quero polemizar, longe de mim isso. É verdade. Mas hoje o que nós entendemos é assim, os casos que estão se multiplicando no mundo são entre as pessoas que não tomaram a vacina. Alguns dizem, mas se eu não tomo a vacina é problema meu. Não é problema teu. A tua liberdade, vou falar para os teus telespectadores, né? A tua liberdade individual, ela não pode invadir a liberdade coletiva. Eu brinco, eu digo, olha, eu tenho o direito de beber, embora eu não beba, pelo menos não me embebede, né? Eu tenho direito, mas eu não posso dirigir bêbado. Então eu posso ficar em casa, eu posso beber o que eu quiser, me embriagar, mas não colocar em risco a vida dos outros. Eu não tenho o direito de colocar em risco a vida dos outros. E quando as pessoas dizem, mas se você tomou a vacina, por que você está preocupado comigo que não tomou? Então você não acredita na vacina. São uns sofismas, né? Mas de qualquer modo eu te digo, é que você que não tomou, se há um novo aumento de número de casos, a economia vai sofrer novamente, a sociedade vai sofrer novamente. E vai começar novamente tudo de novo. O passaporte da vacina, para mim, é muito bom e é muito importante. Até porque qualquer pessoa que já viajou fora do Brasil, não dentro do Mercosul, sabe que para você viajar, você tem que ser vacinado contra a febre amarela. Verdade. Você não viaja, e Léo, sabe uma coisa? Eu na África do Sul, muitos brasileiros passaram por lá, tiveram problemas, e nesses 30 anos que eu passo na África do Sul, eu tive que ajudar muitas pessoas. O único caso que eu nunca consegui, eu creio que eu nunca vou conseguir solucionar, é alguém desembarcar, aliás, hoje você nem embarcaria, mas naquele tempo, desembarcar na África do Sul sem a carteira da vacina da febre amarela. Volta, não entra no país. Hoje, diferente no Brasil, né? Não, no Brasil também. Quando você retorna, você tem que ter. Então, essa questão de vacina... Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, aqui pela TV Uni Santos, canal 40.1, canal 12 da NET, e a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Convidar você também para ser também um apoiador desse nosso trabalho, através do nosso WhatsApp e também através do nosso e-mail que está aqui logo abaixo. Entre em contato conosco, participe também no Jornal Giro da Baixada, um jornal que atende toda a nossa região através das nossas mídias. Um grande abraço a todos e até a próxima.